E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco hoje, agora e sempre. Vamos aproveitar o momento da Semana Santa oportuno para rever os nossos posicionamentos, nossas atitudes, nossas condutas e que nós possamos ter muita paz, equilíbrio, harmonia, amor em nossos corações. Nesta aula em particular, nós iremos falar sobre a cadeia transportadora de elétrons, ou como queira, cadeia respiratória ou ainda fosforilação oxidativa. Mas, como de costume, eu sempre gosto de retomar aulas precedentes, de modo que possa haver coerência, lógica e sequência naquilo que eu estiver falando. Enfim, em aulas passadas, nós havíamos trabalhado com a glicólise. A glicólise, como o próprio nome sugere, lise, quebra, glicoglicose. É literalmente a quebra da glicose, que apresenta 6 átomos de carbonos. Acontece que para que eu possa quebrar a glicose ao meio em 2 partes iguais, eu preciso necessariamente consumir energia, no caso ATP. E quantos ATPs eu irei gastar para que assim eu consiga quebrar a glicose ao meio? Eu preciso de 2 ATPs. Com isso, eu quebro a glicose ao meio e formo 4 ATPs. Além de formar 4 ATPs, eu acabo formando, por conseguinte, 2 compostos contendo cada qual 3 átomos de carbonos, os quais nós chamamos convenientemente de piruvato ou, como queira, ácido pirúvico. Além do mais, quando você quebra a glicose ao meio, pelo fato das ligações carbono-carbono serem altamente energéticas, você libera uma quantidade exorbitante de elétrons na forma de energia. Estes elétrons serão, por sua vez, carregados por uma coenzima chamada de NAD+. Então a NAD+, vai lá, carrega este elétron e vai se converter automaticamente em NADH, ou como queira, NADH2. Vai depender da literatura que você estiver adotando. Vale lembrar que a glicólise é um processo anaeróbico, isto é, ocorre na ausência de gás oxigênio e ocorre também no citosol, que é a parte líquida do citoplasma, certo? Então, resumo da obra. Glicólise vai fazer o quê? Vai produzir 4 ATPs, mas como consumiu 2, então o saldo será de 2 ATPs, vai produzir 2 NADH e vai produzir 2 piruvatos. E a glicólise é anaeróbico e ocorre no citosol. Mas isso é glicólise, isso é aula passada. Nesta aula, a gente tem que falar sobre a cadeia transportadora. Mas ainda nós temos que revisar o quê? O ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs chama-se Krebs porque foi um cidadão chamado Krebs que sistematizou e tudo mais. Também é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque começa exatamente com o ácido cítrico, que é um ácido que tem 6 carbonos, ou ainda ciclo do ácido tricarboxílico, uma vez que o ácido cítrico apresenta 3 carboxilas. Tudo bem? Beleza. E o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, é um processo aeróbico, isto é, precisa do oxigênio para ocorrer. O que vai acontecer, pessoal? Presta bem atenção. Lá na glicólise, nós havíamos produzido quantos piruvatos? 2 piruvatos. Mas eu irei trabalhar particularmente com um piruvato, a título de didática. Depois, os produtos que nós obtivermos aqui no ciclo de Krebs, você multiplica por 2. Você dobra porque você não produziu um piruvato, você produziu 2 piruvatos. Mas eu vou trabalhar com quantos piruvatos? Com um piruvato. Então, para cada piruvato que entra lá na mitocôndria, o que vai acontecer? Lembre-se de que o piruvato é um composto que tem 3 carbonos. Este piruvato irá, por sua vez, sofrer um processo de descarboxilação. O próprio nome sugere. Des me lembra algo negativo, algo que retira. Carboxilação me lembra carbono. Então, literalmente, é a perda de carbono na forma de CO2. Então, o piruvato, que tinha 3 carbonos, ao sofrer descarboxilação, irá formar um composto contendo 2 carbonos,
o qual nós chamamos convenientemente de acetil. É só lembrar lá da química orgânica do ácido acético, do vinagre, que tem 2 átomos de carbonos, tá? O que vai acontecer? Esse tal de acetil vai se unir com uma tal de coenzima A. É chamada de porque essa enzima está junta, está associada a uma vitamina. E é A porque a enzima se chama A. Entendeu? Então o acetil vai se unir com a tal da coenzima A, e aí vai formar, por conseguinte, uma tal de acetilcoenzima A. É evidente, se eu estou unindo acetil com coenzima A, eu formo acetilcoenzima A. Ou como queira, de modo simplificado, acetil-CoA. O que vai acontecer? Essa acetil-CoA, com o tempo, irá se desligar, irá soltar a coenzima A, e aí vai ficar só acetil. Esse acetil vai se unir com um ácido que tem 4 carbonos, que nós chamamos de ácido oxalacético. Quem que é o ácido oxalacético? É o ácido que tem 4 carbonos. Agora é matemática. Se eu tenho um ácido com 4 carbonos, que nós chamamos de ácido oxalacético, se unir com o acetil que tem 2 carbonos, eu passo a ter um composto com quantos carbonos? 4 com 2, 6 carbonos. Então eu vou formar o ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs se chama ciclo do ácido cítrico, porque vai começar o ciclo de Krebs exatamente agora, com ácido cítrico. Acontece que antes disso, é importante ressaltar que na passagem de piruvato para acetil, ou seja, de 3 carbonos para 2 carbonos, nesta descarboxilação, eu liberei o quê? Eu liberei energia. Na verdade, eu liberei elétrons na forma de energia. Na verdade, eu liberei energia na forma de elétrons que foram carregados, esses elétrons, pela NAD+, que é uma coenzima que se converteu em NADH. Então, nessa passagem de piruvato para acetil, eu produzo NADH, porque eu liberei energia na forma de elétrons. No caso, eu produzo quantos NADH? Eu produzo 2 NADHs para cada piruvato que está entrando. Como a gente está trabalhando com piruvato, então eu produzi quantos NADH? 2 NADH. Só nesse comecinho aqui, tá? Voltando para o ciclo de Krebs lá com ácido cítrico. Então, o ácido cítrico, que é o ácido que tem 6 carbonos, que é resultante da junção do ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, com acetil, que tem 2 carbonos, vai sofrer novamente uma descarboxilação. Isto é, uma perda de carbono na forma de CO2. Agora é matemática. Se eu tenho 6 carbonos, que no caso é o ácido cítrico, sofreu uma descarboxilação, isto é, uma perda de carbono na forma de CO2, eu passo a ter um composto contendo 5 carbonos, o qual nós chamamos convenientemente de ácido cetoglutárico. Quem é o ácido cetoglutárico? É o ácido que tem 5 carbonos. Tá? Antes era cítrico, aí o cítrico perdeu o carbono e formou o ácido cetoglutárico. Acontece que quando você perde carbono, você libera, energia na forma de elétrons. Esses elétrons foram carregados pela NAD+, que vai se converter em NADH2, ou NADH, certo? Então, na passagem de cítrico para cetoglutárico, eu produzi o quê? Eu produzi um NADH, porque eu liberei elétrons na forma de energia, que foram carregados pela NAD+, que se converteu em NADH. Por isso que eu produzi um NADH, na passagem de cítrico para cetoglutárico. Já quando esse cetoglutárico sofrer novamente uma descarboxilação, isto é, uma perda de carbono, eu passo a ter um composto com quantos carbonos? Com 4 carbonos. É matemática. Se o cetoglutárico tinha 5 carbonos e aí sofre uma descarboxilação, vai embora CO2, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter um composto com 4 carbonos, que nós chamamos convenientemente de ácido succínico, que é o ácido que tem 4 carbonos. Só que nessa passagem de cetoglutárico para succínico, eu liberei energia na forma de elétrons, energia na forma de elétrons,
que foram carregados pela NAD+, que se converteu em NADH. Então, na passagem de cetoglutárico para succínico, eu produzi o quê? Eu produzi um NADH, só que além de produzir um NADH, eu produzi um ATP, certo? Eu produzi um NADH e um ATP. O que vai acontecer? Este ácido succínico, por sua vez, que tem 4 carbonos, vai formar o ácido málico. Acontece que na passagem de succínico para málico, nós não temos mais reações de descarboxilação. Acabou. Agora nós iremos ter apenas perdas de hidrogênios, reações de desidrogenação, porque a quantidade de carbono vai se manter constante. Então, na passagem de succínico para málico, eu vou liberar elétrons na forma de energia, que serão carregados pelo FAD+, que vai se converter em FADH2. Perceba, aqui na passagem de succínico para málico, eu não produzo NADH, eu produzo FADH2. E qual que é a diferença? A diferença é simplesmente que o NADH consegue carregar mais energia que o FADH2. Nós vamos ver mais adiante. Então, na passagem de succínico para málico, eu produzi um FADH2. E aí o que vai acontecer? O málico, vai dar origem ao ácido oxalacético. E na passagem de málico para ácido oxalacético, o que vai acontecer? Nós iremos ter novamente perda de elétrons, nós iremos ter liberação de energia na forma de elétrons, que serão carregados pelo NAD+, que vai se converter em NADH. Então aqui eu vou produzir o quê? Eu vou produzir um NADH. Resumo da ópera do ciclo de Krebs, tá? O que vai acontecer? No ciclo de Krebs, eu vou ter a produção de 3 NADH, 1 ATP e 1 FADH2. Então a minha proporção no ciclo de Krebs é de 3 para 1 para 1. 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Por que eu vou ter a produção de 3 NADH? O primeiro, na passagem de cítrico para cetoglutárico. O segundo, na passagem de cetoglutárico para succínico. E o terceiro, na passagem de málico para oxalacético. Por isso que são 3 NADH. Por que eu vou produzir um FADH2 na passagem de succínico para málico? E por que eu vou produzir um ATP na passagem de cetoglutárico para succínico? Então a minha proporção é de 3 para 1 para 1. 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Acontece que isso é para cada um piruvato que entra no ciclo de Krebs. Eu formei 2 piruvatos lá na glicose. Foram 2 piruvatos que vão entrar no ciclo de Krebs. Portanto, eu não tenho 3 NADH, eu tenho 6 NADH. Eu não tenho 1 FADH2, eu tenho 2 FADH2. Eu não tenho 1 ATP, eu tenho 2 ATPs. Então, a minha proporção, na verdade, não é 3 para 1 para 1, é 6 para 2 para 2. Além disso, o que vai acontecer? Você não pode desconsiderar o piruvato que entrou e se converteu em acetil. Na passagem de piruvato para acetil, nessa descarboxilação, eu também produzi NADH. E quantos NADHs foram produzidos para cada piruvato? Foram produzidos 2 NADH. Mas, como eu produzi 2 piruvatos, então eu formei 4 NADHs. Certo? Então são 4 NADHs na passagem de piruvato para acetil, mais os 6 do ciclo de Krebs, totalizando 10 NADH. Mais 2 FADH2, mais 2 ATPs, certo? Agora a gente vai para a nossa aula, que é a cadeia transportadora de elétrons, ou como queira, cadeia respiratória, ou ainda fosforilação oxidativa, tá? Pessoal, o que vai acontecer? Primeiro, a gente tem que entender o porquê do nome. O porquê que é chamado de cadeia transportadora de elétrons. Porque, literalmente, eu vou ter o transporte de elétrons por chamadas proteínas de membrana. Então, esses elétrons serão transportados por essas proteínas de membrana. Tudo bem? Então, isso vai acontecer. Vale lembrar que a cadeia respiratória ou transportadora de elétrons ocorre nas cristas mitocondriais.
nós não precisamos decorar os nomes das proteínas de membrana que nós temos ali. Eu vou falar a título de didática, para vocês entenderem, tá? O que acontece? Ó, aqui eu vou ter uma proteína de membrana chamada de NADH-Q redutase. Aí pra cá eu vou ter a FADH2-Q redutase. Então tudo é Q redutase. As primeiras, NADH-Q redutase, FADH2-Q redutase. Aí depois, né, dessa daí, eu vou ter uma outra. Ó, eu nem lembro o nome, porque não preciso decorar. Que é o citocromo C redutase, depois citocromo C e depois citocromo C oxidase. Então, recapitulando, são 5 proteínas de membrana. Depois a gente vai falar da mais importante, tem que saber. As 5 primeiras, NADH-Q redutase, FADH2-Q redutase, citocromo C redutase, citocromo C e depois citocromo C oxidase. E a mais importante de todas é, sem dúvidas, a tal da ATP sintase, ou como queira, ATP sintetase ou ainda ATPase. Ela é muito importante. O que vai acontecer? Vamos simplificar. Meu objetivo não é complicar, é simplificar. O que vai acontecer? Vocês lembram dos NADH da vida, os FADH2, que foram produzidos na glicólise, que foram produzidos no ciclo de Krebs, enfim, esses NADHs, FADH2 da vida, vão entrar aqui na última etapa da respiração celular. E aí o que vai acontecer? Eles irão percorrer essas proteínas de membrana que eu acabei de citar. No caso, NADH-Q redutase, FADH2-Q redutase, citocromo C redutase, citocromo C oxidase, enfim, esses NADH da vida e FADH2 vão literalmente, né, não eles que vão percorrer, né, desculpa, eu me expressei errado. Eles vão liberar os seus elétrons, porque lembre-se sempre, pessoal, o NADH e o FADH2, eles são altamente energéticos, eles são extremamente energizados, eles têm muitos elétrons ali dentro. Quando chegar aqui na cadeia respiratória, esses NADH irão liberar esses elétrons que estão extremamente energizados. E aí estes elétrons, por sua vez, irão percorrer as proteínas de membrana, tá? Isso que vai acontecer. Esses elétrons irão percorrer as proteínas de membrana e isso vai acabar, por conseguinte, né, liberando uma grande quantidade de energia. Porque quando você tem elétron percorrendo as proteínas de membrana, isso libera uma extrema quantidade de energia. Esta energia, por sua vez, será utilizada para bombear prótons, no caso H+, para a parte externa, né, da parte interna para a parte externa. Eu vou desenhar para vocês entenderem, tá? Então isso vai acontecer. O NADH2 da vida e o FADH2 da vida, que foram produzidos na glicólise no ciclo de Krebs, estão extremamente carregados de elétrons, de energia. Estes elétrons irão percorrer as proteínas de membrana e esse percurso, esta trajetória dos elétrons por entre as proteínas de membrana acaba liberando uma grande quantidade de energia. Esta energia, por sua vez, irá bombear prótons para fora, para a parte externa da membrana. Com isso, a parte interna ficará carregada negativamente, enquanto que a parte externa ficará carregada positivamente. Com isso, esses prótons H+, ficarão doidos para voltar para a parte interna. Vale lembrar que quando o NADH2 e o FADH2 chega aqui nas proteínas de membrana, liberando seus elétrons por entre as proteínas de membrana, o que vai acontecer? Estes elétrons irão ser atraídos pelo oxigênio. Aí você me pergunta, mas de onde que vem esse oxigênio? Esse oxigênio vem da sua respiração, horas. Você respira, vai para a sua célula vai para a mitocôndria. E aí esses elétrons que foram liberados pelos NADH2 e pelos FADH2 da vida, né, esses elétrons serão fortemente atraídos pelo gás oxigênio, pelo oxigênio molecular, tá? Enfim, retomando aquilo que nós estávamos falando. Então, esses prótons vão estar doidos para voltar
né, para a parte interna. Só que para isso, para que os H+ da vida possam voltar novamente para o espaço interno, eles terão que necessariamente girar um complexo proteico chamado de ATPase, ou ainda ATP sintetase, ou ainda ATP sintase. Né? Vão ter que girar essa proteína de membrana. Quando esses H+ girarem essas proteínas de membrana, aí nós vamos produzir mais ATP. Tudo bem? Vale lembrar, né, fazer algumas observações aqui, porque para cada um NADH eu formo quantos ATPs? Eu formo 3 ATPs. E para cada um FADH2 eu formo 2 ATPs. Isto é, eu formo uma quantidade menor de ATP. Resumindo, revisando novamente. Para cada um NADH eu formo 3 ATPs. E para cada um FADH2 eu produzo 2 ATPs. Outra observação importante. Nós vamos ter o processo de fosforilação aqui nessa última etapa. Pelo próprio nome a gente já consegue entender. Fosforilação me lembra fósforo. Ou seja, eu vou ter a junção, a união de um ADP, que é o difosfato, com um fosfato inorgânico, com PI. Com isso eu acabo formando o ATP. Acontece que para que eu possa ter a fosforilação, eu preciso necessariamente ter energia. E esta energia é proveniente da oxidação da glicose. Por isso que nós chamamos a cadeia transportadora de elétrons também de fosforilação oxidativa. Tá? Então, quantos ATPs eu vou formar aqui na cadeia transportadora de elétrons? Primeiro, a gente tem que ver aqui da glicólise do ciclo de Krebs, tá? Ó, na glicólise, quantos ATPs eu formei? O resultado final, eu formei, lembra, 2 ATPs. Ó, 2 ATPs. Eu consumi 2, mas produzi 4, mas o meu saldo final, verdadeiramente, é de quantos ATPs? De 2 ATPs. Eu expressei errado, eu falei que eu formei 2 ATPs. Na verdade, eu formei 4 ATPs. Mas como eu gastei 2, então o meu saldo final será de 2 ATPs, não é? E eu produzi quantos NADHs? Eu produzi 2 NADH. E aí eu produzi 2 piruvato, né? Produzi 2 piruvato. Beleza. 2 piruvato. Mas isso foi lá na glicólise, tá? E aí o que aconteceu? Lá no ciclo de Krebs, né? Na passagem no ciclo de Krebs, eu produzi o quê? Eu produzi 3 NADH, produzi 1 ATP, mas aqui ó, para cada piruvato, calma, 3 NADH mais 1 ATP mais colocar 3 NADH, 1 FADH2, 1 FADH2 e produzir 1 ATP para cada um piruvato. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, na verdade, eu produzi 6 NADH, eu produzi 2 FADH2, 2 FADH2 e produzi 2 ATP. Certo? Isso aqui é o meu saldo do ciclo de Krebs. Beleza? Tá. Só que vale lembrar que na passagem de piruvato, que aqui tem 3 carbonos, para acetil, na passagem de piruvato para acetil, eu produzi o quê? Eu produzi 2 NADH para cada piruvato. Mas como eu produzi 2 piruvatos na glicólise, então eu multiplico por 2. Então, na verdade, eu produzi 4 NADH. Resumo da ópera. 6 NADH com 4 NADH totalizam 10 NADH. Beleza? Acontece que, ó, vou colocar aqui no cantinho, a observação. Acontece que para cada 1 NADH, eu produzo 3 ATPs. E para cada 1 FADH2, eu produzo 2 ATPs. Ora, se eu produzir 10 NADH e cada NADH produz 3 ATPs, então, na verdade, eu vou ter quantos ATPs aqui? 30 ATPs.
certo? Só ATPs provenientes do NADH, fora os ATPs que estão provenientes de onde? Os ATPs que estão provenientes do FADH2. Quantos FADH2 eu produzi? 2, que foram produzidos no ciclo de Krebs. Então eu produzi 2 FADH2. Mas, como cada FADH2 produz 2 ATPs, então 2 vezes 2 me dá um total de 4 ATPs. Mais os ATPs que foram produzidos na glicólise, 2 ATPs. Então, aqui, só nesses aqui, me dá um total de 34 ATPs. 34 ATPs. Só que você não pode esquecer dos ATPs que foram produzidos no ciclo de Krebs, 2 ATPs, 34 mais 2 dá 36, mais os 2 ATPs aqui do ciclo de Krebs. Né? Então, 34 mais 2, 36, 36 mais 2, 38 ATPs. Então, isso aqui totaliza um total de 38 ATPs. Certo, pessoal? Então, é isso. Deixa eu ver se tem que falar mais alguma coisa. Não, é isso aí. E muito obrigado pela atenção de vocês.